O amor deles pelos ônibus começou na infância, cada um com sua história. Depois descobriram que não eram os únicos e foram se encontrando. Hoje são milhares em todo o país, os busólogos. Miniaturas, histórias da cidade, muitas curiosidades. A reportagem é de Tiago Ellery. Uma galera com um hobby no mínimo curioso. Gostar de carro, de moto, até certo ponto é considerado normal. Mas ser apaixonado por ônibus é o caso dos busólogos, que nós vamos conhecer agora no Identidade Cultural. Eu estou aqui com o Ismael e com o Fabiano, que vão nos explicar como é que é essa história de ser busólogo. Quando foi que começou isso? Para mim ainda foi na época de criança, ainda por volta de 5, 6 anos. Eu começava a prestar atenção nos modelos, nas cores, nos tamanhos. E nisso aí eu comecei a notar que tinha uma diferença entre os outros veículos. E eu achava interessante por causa dos detalhes deles. E daí eu comecei a me aprofundar em cada um, né? Nas diferenças entre os ônibus, entre as empresas e tal, nos tipos de operação. Aí foi uma coisa que foi se desenvolvendo, né, com o passar dos anos. E aí, o que é que você fazia, então? Você começou a tirar foto? Como é que você começou a se interessar por ônibus? No meu caso, que eu assim, era de uma família mais humilde, eu não tinha condição de ter uma câmera. Então eu só ficava observando, e o que eu tinha de aprendizado, eu ficava desenhando. Eu desenhava bastante. Desde essa minha época que eu comecei, eu já usava os cadernos de colégio, já era as últimas folhas eu usava para desenhar ônibus. Aí anotava a placa, eu queria saber como era, quantos ônibus a empresa tinha, eu queria saber detalhes sobre a frota, a diferença entre as carrocerias, isso tudo eu anotava nos cadernos. E aí, assim, é um hobby que não é todo mundo que conhece, né? Ser busólogo. Como foi que você conheceu outras pessoas, assim? Você se sentia só no mundo? Como é que você conheceu outras pessoas que também têm esse hobby, também têm essa paixão por ônibus? Isso é verdade. Até a minha adolescência, eu me sentia só, né? Era uma coisa que, assim, eu mesmo em mim eu achava estranho, né? Achava esquisito, mas eu gostava muito, né? Mas assim, quando teve o advento da internet, né? Aí eu fui descobrindo que tinha outros colecionadores, descobri que tinha fotos daqueles ônibus que eu via quando eu era criança. E nisso aí eu comecei a pesquisar um pouco e encontrei outras pessoas que gostavam, que eles já se denominavam como busólogos. Busólogo, né? Aí eles naquilo eu encontrei o que eu tinha quando eu era criança, né? Eu vi a turma de busólogos e vi que aquilo ali tinha em comum comigo. Legal. Um dos busólogos foi o Fábio Dotti, né, Fábio? Foi assim que surgiu, então, o blog de vocês? Como é que é o nome do blog e qual é a finalidade desse blog? Bom, o nome do blog é Mob Ceará, certo? A finalidade dele, hoje em dia, ele está com a finalidade mútua, né? Não é só para os busólogos. Aí vai informar a população sobre horários, sobre itinerário de ônibus. E para os busólogos, né? Que é a nossa paixão, sobre novidade das empresas, carrocerias novas, veículos novos, novidades que tem de carrocerias, motores, tudo a gente está cobrindo de uma maneira bem legal, tanto para a população, tanto para o busólogo em si. Já falou com o Ismael, ele disse como é que começou essa paixão por ônibus. E contigo, como é que foi essa história? Tiago, quando eu tinha 5 anos de idade, eu sei que sempre gostei de colecionar miniatura. É minha paixão. Eu sei que a minha mãe sempre ia correr ao centro, comprava uns ônibusinhos de plástico, bem pequenininho. Eu comecei a montar, a juntar e fazer tipo uma mini frota. Eu sei que toda vez que ela ia ao centro, eu pedia: mãe, não esqueça a minha miniatura. Mãe, não esquece. Com o passar do tempo, né, o trabalho foi, digamos, evoluindo. Fui conhecendo o fabricante de miniatura, aqui no caso
das miniaturas do Sérgio, né, nosso amigo. Então eu comecei a colecionar as miniaturas dele. Só do trabalho dele, hoje em dia, eu tenho cerca de 50 ônibus. Mas tem uns de ferro, tenho fotos também, vários outros acervos que eram relacionados a ônibus, revistas, etc. Tem uma galera por trás disso tudo, né? Quantas pessoas tem aí acessando o blog? Na turma de vocês, quantos busólogos tem aqui no Ceará, por exemplo? Pronto. Acessando o blog, tem diariamente que recebemos visita de 1.000 busólogos, para mais, dependendo do dia, né? E no nosso blog, hoje em dia, existem 600 busólogos. Fora os outros admiradores, sempre estão acompanhando, sugerindo. Nosso e-mail a gente recebe muita sugestão de matérias. Poxa, por que vocês não fazem uma matéria da empresa tal, sobre o ônibus X? Abordem aquele assunto. A gente avalia e tenta atender os usuários da melhor maneira possível. Vendo assim o hobby de vocês é uma coisa diferente, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas já são 600 pessoas, como você disse, que não só tem esse gosto pelo ônibus, pelas novidades, mas também o ônibus tem uma questão histórica aqui em Fortaleza, né? Quando chegou o primeiro ônibus, como foi a primeira linha de ônibus aqui em Fortaleza. Vocês também abordam essas questões? Sim, a gente aborda a parte histórica também, fala sobre as primeiras empresas que começaram, as primeiras carrocerias, o ano de cada modelo. Sempre, esse assunto também é abordado, né? Porque a parte da história é a parte importante, né? Por exemplo, que eu posso falar para você sobre as pinturas antigas. Cada ônibus cada empresa tinha a sua identidade. É o que chamava a atenção. Minha atenção, no caso, de muitos busólogos. Hoje em dia a gente vê uma pintura padrão, né? Então é interessante a gente estar resgatando, né, através de fotos, através de imagens. A gente sempre faz uma troca com pessoas de outros estados sobre essas imagens que tem um acervo guardado. Pessoal, tem uma foto aqui interessante para vocês. A gente já divulga, já coloca no blog. Olha, essa foto aqui fica bem legal, histórica, bem bacana, né? As fotos antigas. Esse tipo de trabalho que a gente faz até... Vamos dizer assim, para as pessoas que viveram esta época, né, relembrar, ver o blog e se ver naquilo ali. E para as outras pessoas também, os busólogos ou não, que porventura não conheçam a pintura, possam conhecer. A gente procura bastante ter esse trabalho de proteção, né, a proteção da memória. A gente vai sempre pesquisando imagens, pesquisando a história, a rotina de cada empresa de época, as carrocerias antigas. Isso tudo a gente procura para informar todo mundo, né? Então eu queria que você dissesse aí qual é o endereço do blog para que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês, possam conhecer esse hobby. Pode ter outros busólogos aí sem conhecer o blog de vocês, né? É o seguinte, é só acessar www.mobceara.blogspot.com. Aí você acessa e já na página inicial já aparece a notícia daquele dia, né? E vocês colecionam também o Fábio desde pequeno, o Fabiano desde pequeno, mas vocês também têm essa questão da coleção, de miniaturas, como é que é? Sim, a gente tem um acervo até digamos, rico, né? É todo tipo de coisa que lembra o ônibus, todo tipo de arte que remete ao ônibus. A gente faz coleção de miniatura, a gente tem acervo de fotos, de desenhos, de anotações, tudo isso que busca resgatar essa paixão, né, pelo ônibus. Legal. A gente tem a miniatura como exemplo, né? E tem assim, vocês sempre gostaram desse tipo de veículo, mas tem gente que gosta hoje em dia e também resolveu trabalhar com ônibus. Como é que é essa história? É verdade, a gente tem no grupo alguns membros que são motoristas, né? Motoristas de ônibus, são cobradores. Eles usam dessa função para ter mais contato com a paixão deles, né? E gostam muito, né? A gente tem dois motoristas aqui no grupo, né? Que a gente tem conhecimento. Mas eles buscam ter esse contato de perto com o ônibus e tem muito prazer com isso. E eles trabalham. Vocês pegam ônibus diariamente, como eu já se renderam ao carro mesmo, à moda. Eu quero saber se vocês andam de ônibus mesmo. No meu caso, todo dia eu vou para o trabalho, eu vou de ônibus. Faço questão de andar de ônibus.
Você também, Fabiano? Eu sempre que posso ando de ônibus, mais para passear e conferir as novidades. Quando eu tenho aquele tempinho assim, eu deixo o carro de lado, rapaz, eu vou dar preferência ao ônibus. Aí pego, dou aquela voltinha básica, confiro as novidades, veio modelo novo, que na hora que a gente está saindo no ônibus, é a hora que a gente está vivenciando, na hora que a gente está sentindo aquele prazer gostoso de andar de ônibus, sentir aquela brisa, vendo as carrocerias, sendo em contato com motoristas, que são nossos parceiros, nossos colegas, ajudam bastante a gente nas novidades. Olha, na garagem chegou um ônibus novo, chegou um modelo tal, vamos conferir, a gente já liga para a empresa, olha, vamos fazer uma visitinha aí do Bob, a empresa, olha, pode vir, venha conferir, aí já vai conferir e já transforma numa matéria para os outros busólogos. E tem novidade também, assim, antes de chegar aqui no Ceará, você já tem informação de ônibus que chegarão aqui, modelos novos? Sim, a gente tem parceria com todos os busólogos de todos os estados. Então, na hora que está chegando um ônibus novo na fábrica, eles já estão passando para a gente, olha, está chegando um ônibus novo aí para Fortaleza. Então, poxa, tem foto para mandar para a gente, já mandam foto para a gente já pega aquela foto, transforma numa matéria para avisar os busólogos, tanto do Brasil e tanto do nosso estado, né? Que é o que nosso foco, né? No caso de alguns busólogos, a paixão pelos ônibus não ficou só na miniatura. Teve gente que, quando criança, gostava muito de ônibus e hoje resolveu trabalhar com ônibus. É o caso do Nildo. Nildo, foi isso mesmo? Você, quando criança, gostava de ônibus e resolveu trabalhar? Você trabalha de quê hoje? Eu trabalho de motorista de ônibus, na empresa Terra Luz. Como é que é? A paixão pelo ônibus envolvendo o trabalho, fica mais fácil trabalhar isso? Ah, com certeza. A gente trabalha. Eu nunca saio de casa com raiva para trabalhar. Todo dia eu saio com aquela alegria no coração porque eu sei que vou fazer o que eu gosto. Pois desde criança eu cativo essa alegria, né, de gostar do ônibus. E para mim é uma grande expectativa. Eu fico pedindo a Deus chegar a hora de eu trabalhar para poder operar aquela máquina que eu tanto esperei, né, que é o ônibus. Você, além de busólogo, ser um caso raro de hobby, também é um caso raro de motorista, né? Vamos ser sinceros aqui, os motoristas andam meio estressados. Falta um pouco dessa paixão sua aí, não? Não, em relação ao estresse a gente tira de letra, porque por conta da paixão a gente vai tirando isso de tempo, né? Mas a gente procura sempre dar umas ajuda aos motoristas para eles admirar também o ônibus, para eles não saber que ali é só um trabalho, mas ali ele está servindo a população e gostar também do que ele está fazendo, né? Como foi que começou essa tua paixão por ônibus? Quando eu era pequeno, eu sempre observava, né, nas cores, aqueles carros grandes e tudo. Eu sempre gostei de carro grande. E, inclusive, eu até perdi 1 ano de colégio gazeando aula, andando de ônibus, né? Pois é, né? Minha mãe já deve estar sabendo agora isso, né? Que eu perdi aquele ano. Pois é. E sempre observava o trabalho do motorista, né? Que é um trabalho muito importante, muito bonito para a sociedade. E me espelhei e foi criando aquela paixão e hoje em dia é o que eu escolhi e trabalho com muito gosto, né?